Olá pessoas! Hoje eu vou refazer mais um vídeo antigo, que é um que eu fiz em 2020 sobre criação de miolo. Na época que eu fiz o outro vídeo eu ainda não tinha microfone, então o áudio estava um pouco pior. E eu também resolvi dessa vez dar uma enxugada no conteúdo, fazer uma coisa um pouco mais rápida e mais fácil de entender. Eu espero que eu tenha conseguido aqui. Mas o princípio do vídeo vai ser o mesmo. A gente vai fazer miolo dessa vez em dois programas diferentes, que é o Illustrator e o Word. Tudo que eu mostrar aqui no Illustrator você consegue adaptar aí de certa forma para outros programas gráficos semelhantes, que é o caso do InDesign, do Corel, etc. O princípio aí vai ser mais ou menos o mesmo, é um pouquinho mais fácil de você conseguir adaptar se você estiver trabalhando com algum desses outros programas. E no caso do Word, que é um programa que a maior parte das pessoas tem, ou tem algum programa parecido, né, um programa similar, tipo o OpenOffice, ou até o Google Docs funciona mais ou menos de forma semelhante, então pode ser que você consiga também adaptar o que eu vou falar para esses programas. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber fazer antes de executar o miolo propriamente é saber calcular as nossas margens. E são dois tipos de margem principal, que é a margem de impressão e a margem de layout. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como é que a gente vai calcular cada uma delas. Mas o princípio é o seguinte: a margem de impressão é a margem da impressora, certo? É o limite físico ali que a impressora consegue imprimir sem dar problema, né? Sem sujar o interior da impressora e esse tipo de coisa, certo? Algumas impressoras vão ter margens maiores, outras impressoras vão ter margens menores. A maior parte dessas impressoras de casa, essas mais comunzinhas, tem uma margem, são 3 margens menores e uma margem maior na maior parte das vezes. Tem impressoras mais potentes que te permitem imprimir na folha toda, porém ela suja muito no interior da impressora, certo? Porque como ela não tem um limite aí, alguma coisa falando com ela que ela vai começar num ponto e parar no outro, ela vai completamente de um lado ao outro e acaba sujando o interior da impressora. Você tem que tomar cuidado com isso aí para não sujar as folhas que vão vir depois, né, e tudo mais. Mas essas impressoras não são tão comuns, então a maior parte das impressoras tem efetivamente uma margem, e é o que a gente vai aprender a calcular aqui também. Eu vou mostrar como que eu faço para minha impressora, você adapta para a sua, obviamente. E quando você vai imprimir em gráficas, você tem margens menores. Normalmente as impressoras de gráficas, como são impressoras mais robustas, são impressoras próprias, elas têm margens menores, elas conseguem imprimir melhor na página toda, sem fazer tanta lambança e tudo mais. E você mandando imprimir em gráfica, você tem muito menos dor de cabeça, né, de ter que ficar preocupando com isso na sua impressora, de ter que ficar virando a folha, conferindo se tá alinhado, não sei o que. Então, muitas vezes eu prefiro imprimir em gráfica por conta disso, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue, dependendo da cidade onde você mora, você não vai ter essa disponibilidade, ou o valor fica muito alto, dependendo do projeto que você vai fazer. Então, o vídeo de hoje é com esse intuito de ajudar você que quer imprimir seu miolo em casa. E a margem de layout é puramente a margem que você coloca em volta do texto, né, para que o texto não chegue nas beiradas. A gente também vai aprender aqui como calcular isso da melhor forma possível, vou mostrar como é que eu faço. E a gente vai fazer 3 tipos de miolo simples, que é o miolo pautado, o quadriculado e o pontilhado, famoso bullet. Então, antes da gente passar para o computador para mostrar o passo a passo, eu já vou pedir para vocês deixarem aquele like aqui embaixo, se inscreverem no canal e clicarem no sininho também para ativar as notificações. E me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, e entrem no canal do Telegram. Primeiro, a gente precisa determinar as margens de impressão. Igual eu falei, isso vai variar de uma impressora para outra, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o macete que eu uso para saber as margens da minha impressora. Você pode ver se isso vai funcionar para você ou não, tá? E primeiro eu vou abrir aqui um arquivo no Illustrator de tamanho A4 horizontal, que é o tamanho que a gente vai precisar aqui, e a orientação para fazer o miolo, já que a gente vai dobrar a folha ao meio, certo? Para fazer o formato A5, pelo menos é o meu objetivo aqui. Você pode adaptar para o seu projeto. Como que eu faço para descobrir as minhas margens de impressão? A dica que eu vou dar aqui, o macete que eu descobri depois de um tempo, que pode ajudar vocês, é usando o Word, na verdade. Quando você vai no Word aqui em Layout, que é onde você tem a possibilidade de arrumar as margens, você vem aqui em Margens personalizadas, você tem aqui as medidas que você pode escolher para a margem do seu documento, certo? Supondo que você queira zerar todas as suas margens, né? Você quer um documento sem nenhuma margem. Quando você faz isso e você aperta OK, o próprio Word vai te falar que as suas margens estão fora da área de impressão, certo? Então você tecnicamente não conseguiria imprimir desse jeito aí que você está querendo, certo? Pegando de um lado a outro, que é o que eu já falei aí, né? Que essa área realmente que a maior parte das impressoras não imprime. Então ele já vai te falar isso aqui. Quando você aperta em corrigir, ele já vai te dar automaticamente quais são as medidas que você consegue imprimir. A sua impressora vai conseguir imprimir. Então essas aqui são as minhas margens, certo? Eu tenho 3 margens de tamanhos menores, que tem 0,63, e eu tenho uma margem maior de 1,44.
Então você pode usar isso aí para você ver qual que é o tamanho das margens da sua impressora. Isso é um macete, pode ser que não funcione tão bem para você, mas fica aí uma dica caso você tenha o Word e você tenha essa opção aí de descobrir quais são as suas margens. E uma segunda opção é diretamente no seu programa que você estiver trabalhando, seja o Illustrator ou o próprio Word, ou Corel, ou Paint, enfim, onde você estiver, você pode criar um retângulo de uma cor única, um retângulo chapado mesmo, preencher a página inteira, aqui no meu caso um arquivo A4, igual eu já falei com vocês, e mandar imprimir. E aí mesmo que a sua impressora te fale que está fora da margem de impressão, você manda imprimir de qualquer forma, porque quando imprimir, ela vai provavelmente imprimir um pedaço faltando. Vai ficar menorzinho, né? E aí você vai conseguir pegar com uma régua, efetivamente, e descobrir qual que é a margem, qual que é a parte que não foi impressa, né? Então você tem esse segundo método de descobrir qual que é a margem da sua impressora, correto? Então, tendo em vista aqui que a minha margem é 0,6 nas margens menores e 1,4 nas margens maiores, o que eu gosto de fazer? Eu sempre prefiro trabalhar com todas as margens iguais, porque facilita na hora que eu vou imprimir. Se você tentar trabalhar com as margens de tamanhos diferentes, igual tá aqui, você vai ter problema na hora de rebater a sua folha da impressão. Então, por exemplo, você vai imprimir a frente da sua folha, e aí supondo que a sua margem inferior, que é a maior, tá para um lado da folha. E aí na hora que você vai virar a folha para imprimir o verso, você pode ficar perdido de qual que é o lado que você tem que colocar para que um lado, uma margem de um lado encontre com a margem do outro. Então você pode acabar perdendo papel e perdendo trabalho, tempo nisso aí, né? Então eu não recomendo fazer com as margens de tamanhos diferentes. Eu prefiro trabalhar com todas as margens do mesmo tamanho. E como a minha maior margem é 1.4, eu gosto de trabalhar com 1.5 para todos os lados, que aí eu tenho uma pequena margem de erro mesmo, né? Eu consigo, mesmo se a minha impressora jogar um pouquinho para um lado ou para o outro, eu ainda tenho aí um pouquinho de segurança, certo? Então essas que são as margens que eu vou trabalhar, todas com 1.5 para todos os lados. Então, voltando aqui no Illustrator, eu vou fazer isso, eu vou criar essa margem de 1.5 para todos os lados. Vou criar aqui primeiro um retângulo do tamanho A4 e eu vou mandar reduzir 1.5 para todos os lados, certo? Então, 3 centímetros na horizontal, 3 centímetros na altura. Então, aqui na largura eu teria 26.7 e aqui na altura eu teria 18. Opa, 18, né? Certo? Então, essa aqui seria a minha margem de impressão, ok? É o tamanho máximo que eu consigo fazer o meu miolo, a minha parte impressa, para que a minha impressora não tenha problema de ficar cortando o texto, né, as linhas, etc. Então, essa aqui é a minha margem de segurança. Eu vou até mudar a cor aqui, para a gente poder escrever aqui do lado e não ter problema para entender o que é cada coisa. Ok? Então, temos aqui a minha margem de impressão. Aí, a gente precisa calcular a margem de layout. A margem de layout, igual eu falei, é a parte branca que você vai colocar em volta do seu texto. Então, supondo aqui que a gente tenha, vamos fazer uma folha em branco aqui também para dar para entender. Supondo aqui que a gente tenha uma folha de layout, tá? Essa aqui é minha folha. E aí, eu quero fazer 2 blocos de texto em cada um dos lados da página, certo? Estou fazendo aqui mais ou menos só para vocês visualizarem, que seria mais ou menos isso aqui. Então, tudo isso aqui que está em volta, que está completamente descentralizado, mas não vem ao caso aqui. Tudo isso que está em volta é a minha margem de layout, certo? É a parte branca que eu quis deixar para que o meu texto não ficasse colado nas beiradas, certo? É diferente da margem de impressão, que é o limite físico da folha, onde eu consigo colocar layout sem ter problemas, ok? Então agora a gente vai passar para o cálculo da margem de layout. A margem de layout é puramente arbitrária, você vai escolher qual que é a margem que você prefere trabalhar. Eu gosto de trabalhar com uma margem de 2 centímetros, ok? Que eu acho que fica bom, 2 centímetros para cada lado. Então, eu vou deixar isso aqui anotado por enquanto, a margem de layout, porque a gente precisa saber o tamanho final do nosso papel para a gente conseguir efetivamente colocar a margem de layout aqui e criar o nosso layout, né? Então, vamos deixar essa informação aqui por enquanto. A gente já determinou a nossa margem de impressão e a margem de layout vai ser 2 centímetros para cada lado. Mas, primeiro, a gente precisa saber, então, qual que é o tamanho da nossa folha de impressão. Normalmente, a folha que eu uso aqui, eu pego uma folha A4, dobro ao meio e aí eu refilo para ficar do tamanho que eu quero. Eu sempre refilo depois de dobrar para poder tirar as pontinhas duplas. Se você já acompanha os vídeos aqui no canal, você provavelmente já sabe disso. E aí, o que eu faço? A maior parte das minhas capas são de tamanho A5, eles têm uma altura 21. Vamos criar aqui um retângulo também para ir ficando mais fácil de visualizar. Então, eu tenho uma altura de 21 e a largura que eu uso dos meus cadernos normalmente é 14,8, que é a metade de uma folha A4 também. Então, esse aqui é o tamanho A5, certo?
Então, vamos fazendo isso aqui aos poucos, vou mudar de cor também pra gente não confundir aqui. Então, tenho essa medida, certo? Meu tamanho da capa normalmente é 14,8 por 21 centímetros. Se eu tenho esse tamanho de capa, qual seria o tamanho do meu miolo? Eu gosto de trabalhar com um miolo 4 a 6 milímetros menor do que o tamanho da minha capa. Eu vou considerar aqui, para esse cálculo que a gente vai fazer, um miolo 6 milímetros menor. Então, eu teria aqui 14,2 por 20,4 o meu miolo depois de dobrado e refilado, correto? O tamanho final do meu miolo seria 14,2 por 20,4, 6 milímetros a menos do que o tamanho da capa. Vamos ajustar aqui o tamanho do retângulo também, para ficar mais visível, né? Para não ficar estranho. Ok? Então, seria isso aqui, a capa, a linha de fora, o miolo, esse quadrado de dentro, esse retângulo de dentro, ok? Pensando, então, que o meu miolo de tamanho final tem 14,2 por 20,4, quanto que seria essa página aberta, né? Isso aqui é a medida do miolo fechado. Se eu abrir essa página, né, duplicando aqui, né, como se eu estivesse pegando efetivamente a folha que está dobrada e abrindo ela, eu teria, na verdade, uma medida de 28,4 por 20,4, correto? Então, vamos colocar aqui também. Então, essa aqui seria a minha medida, certo? 28,4 por 20,4. É a partir dessa medida que eu vou fazer qual que é a área que eu vou efetivamente imprimir, que eu vou ter texto, já que eu já determinei ali que a minha margem de layout seria 2 centímetros, certo? Então é 2 centímetros a partir para dentro desse tamanho aqui, que é o meu tamanho do meu miolo final aberto. E aqui eu já estou considerando o miolo final com as pontinhas refiladas, tá? Que é o que você tem que considerar quando você vai fazer o seu layout. Sempre considere pelo tamanho final do seu miolo. Vamos pegar então essa medida aqui aberta, vou passar para o lado de cá, para a gente ver qual que é a margem de layout então. Eu vou trabalhar, como eu já falei, com 2 centímetros a menos para cada um dos lados, né? Então aqui eu teria, na verdade, 4 centímetros a menos na altura e 4 centímetros a menos na largura. Então aqui seria 24,4 por 16,4 o tamanho máximo do meu layout, meu tamanho máximo de texto, né? Onde vai efetivamente ficar o texto. E eu também vou dividir isso aqui em duas colunas, certo? Porque a gente vai dobrar a página no meio e eu não quero que tenha nada aqui nesse centro. Porque se eu simplesmente fizer o layout todo aqui atravessando de um lado a outro, na hora que eu dobrar no meio vai ficar um tanto de texto na metade da folha. Eu não quero isso, né? Eu quero que tenha essa margem central também. Então, se eu estou trabalhando com 2 centímetros para cada lado, eu também vou trabalhar com 2 centímetros no meio, lembrando que eu tenho que considerar aqui que são duas metades, certo? Deixa eu fazer mais ou menos 2 retângulos aqui para a gente visualizar. Olha só, é como se eu tivesse aqui, bem feiozinho, mas só para vocês visualizarem, é como se eu tivesse 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro lado para essa página da direita. A mesma coisa para a página da esquerda, 2 centímetros para a esquerda, 2 centímetros para a direita. Então aqui no centro a gente vai ter um total de 4 centímetros, certo? Juntando a margem da esquerda com a margem da direita. Então, aqui a gente também precisa fazer isso para que fique certinho, para que não fique desigual. Então, eu vou criar aqui um retângulo de 4 centímetros, que para mim é mais fácil fazer isso dessa forma, tá? Você pode simplesmente fazer o cálculo que dá certo também perfeitamente. Aqui eu vou só excluir uma forma da outra, porque é mais fácil para eu fazer aqui do que ficar fazendo o cálculo. O que eu vou ter, então, de margem de texto, efetivamente, vai ser essa medida aqui, ó, de 16,4 de altura por 10,2 de largura, já tirando aqui os 4 centímetros e os 2 centímetros para cada um dos lados. Então, isso aqui, esses vão ser os meus blocos de texto, certo? Eu tenho aqui o tamanho total do meu miolo aberto, que é 28,4 por 20,4, vamos colocar aqui junto, certo? E os meus 2 blocos de texto aqui já com a medida certinho, 2 centímetros de margem de layout para cada lado. Então, isso aqui seria a minha folha de impressão, correto? É dessa forma que você calcula suas margens. E é importante a gente colocar essa medida dentro da nossa margem de impressão para ter certeza de que tudo vai caber certinho. E aqui vocês vão ver que o tamanho da minha folha de miolo, propriamente, que é essa parte preta aqui do lado de fora, tá para fora da margem de impressão, correto? Mas a gente tem a margem de layout aqui. O meu layout mesmo, que são esses blocos pretos, estão dentro da margem de impressão. Então eu não vou ter problema para imprimir dessa forma. Então isso tem que ficar claro para vocês. Que o que tem que ficar dentro da margem de impressão é a parte que vai efetivamente ser impressa.
Se o seu tamanho da folha é maior que a margem de impressão, não tem o menor problema, ok? Desde que a sua parte impressa esteja dentro da margem de impressão, correto? Então é assim que você faz o cálculo das suas margens de impressão e margem de layout. Com isso feito, aí sim a gente vai criar o nosso layout propriamente dito, de folha de linha simples, né? Pautado simples, quadriculado e pontilhado. Então, eu vou passar essa medida aqui para um novo arquivo, certo? A medida do meu tamanho final e as margens de texto propriamente para a gente poder encaixar direitinho dentro do layout. Então, eu tenho que criar um novo arquivo aqui de 28.4 por 20.4, que é o tamanho do meu miolo final, certo? Aí, agora já tá do tamanho certo, já não tá mais no tamanho de uma folha A4. E aqui eu vou simplesmente pegar esses retângulos que eu fiz e copiar para o outro layout, certo? Para poder já ficar certinho aqui, eu vou simplesmente clicar com o botão direito para poder criar as guias aqui, ó, para eu saber exatamente onde que vai ficar cada um dos meus textos, e aí eu vou só criar o layout dentro disso aqui. Se você não estiver trabalhando com Illustrator, é só você adaptar isso aí para o programa que você estiver trabalhando. Faz o tamanho do layout do artboard do tamanho da sua folha final, igual eu fiz aqui. Faz os cálculos direitinho dos seus blocos de texto e cria os retângulos em cada um dos respectivos lugares aqui, né? No meu caso, já com uma margem de 2 centímetros para cada lado, 4 centímetros no meio, tá? Eu tô mostrando aqui como que eu faço o Illustrator porque é o princípio dessa aula. Mas você pode, obviamente, adaptar para o programa que você estiver usando efetivamente. Aí eu vou só trancar essa layer aqui, certo? Vou colocar aqui como layer de guias, só para não mexer nelas, e vou criar uma segunda layer do layout efetivamente. E aí eu vou desenhar em cima disso aqui. Como que eu faço para fazer as linhas primeiro? Vamos para o layout mais básico. Eu vou aqui na forma de linha, na ferramenta de linha, aliás, coloco uma primeira linha aqui, de um lado ao outro. E aqui eu não vou trabalhar com stroke de um ponto, porque eu acho que é muito, tá? Eu vou trabalhar com meio e vou mudar a cor também para um cinza mais claro. Aqui não tá dando nem para enxergar, né? Mas se você tirar a visualização da sua layer de guias, você consegue enxergar aqui perfeitamente, tá? E vou copiar, segurando, no meu caso, o Option, se você estiver trabalhando com Windows ou Alt, e arrastar para baixo, também segurando o Shift, né, para manter na mesma linha, até o final da sua guia de layout aqui, certo? Seleciona os dois, vai aqui em Object, ou Objeto, se o seu estiver em português, Blend, ou Mesclar, Blend Options, opções de mesclagem, eu acho que está em português. Aí você vai mudar aqui para Specify Distance, ou especificar distância, eu acho que deve estar em português, não sei dizer, e aqui qual que é a distância que você quer colocar entre linhas. Normalmente eu trabalho com 0,5, 0,6 por aí, que eu acho que dá uma boa distância. Você pode fazer testes, né? Imprime um primeiro papel com uma determinada medida, vê se você gosta, se você quer aumentar, diminuir, etc. Aí também vai muito do gosto pessoal, tá? Eu vou trabalhar aqui com 0,6, vou dar OK, depois eu volto aqui em Object, Blend e Make, ou fazer. E ele fez a sua linha toda. Desativa aqui as guias para você conseguir enxergar, tá vendo? Ele já fez um lado e é só você pegar isso aqui e copiar para o seu outro lado. Então aqui você já tem o seu layout de linhas facilmente feito, em 2 segundos você fez o seu layout. O que mais demora aqui é para você calcular as margens efetivamente, né? Mas esse aqui vai ser o mesmo princípio para a gente fazer o quadriculado, certo? A única diferença, eu já vou até copiar a layer, deixa eu destrancar aqui a layer de guia para que a guia seja copiada também, tranco de novo. E aqui eu só vou fazer a mesma coisa novamente na vertical, para eu ter mais o quadriculado aqui. No caso do quadriculado, você não precisa se ater aqui e ficar dentro das margens de layout. Você pode fazer na folha inteira, inclusive fica mais legal no caso do quadriculado, tá? Eu, inclusive, já vou fazer isso aqui pra gente visualizar. Deixa eu deletar desse lado de cá. Vou expandir aqui na horizontal. E, na verdade, eu vou deletar e fazer de novo, porque eu preciso ter as linhas em cima e embaixo com o mesmo tamanho, né? Então, para eu não ter problema, eu vou fazer mais uma linha aqui, num ponto qualquer, depois a gente centraliza. Vou colocar, na verdade, no início da folha e no final. Selecionar as duas e fazer o mesmo processo. Aqui eu já vou direto em Make, porque eu já determinei as opções aqui, então quando eu vou em Make, ele já tá com a medida certinha que eu acabei de usar. E aqui depois eu faço a mesma coisa na vertical. Eu acho que no caso do quadriculado é mais interessante trabalhar na folha inteira, mas é uma questão de gosto pessoal. Você pode fazer, se você quiser, só na área de texto aqui mesmo que você determinou, tá? Aí vai do seu gosto pessoal mesmo. Tá vendo? E o quadriculado ficaria assim. Já vou tirar as guias aqui.
E aqui, vocês vão ter que lembrar, obviamente, que isso aqui tá fora da margem de impressão. Deixa eu até copiar e jogar para o outro documento aqui para vocês visualizarem. Deixa eu tirar isso que estava aqui, margem de impressão. Olha só, ele já sai para fora da margem de impressão. Então vocês têm que ter isso em mente também, que na verdade, para eu fazer o quadriculado aqui na página inteira desse tamanho que eu tô calculando, eu não consigo, porque ele vai me dar uma parte em branco aqui que ele não vai imprimir. Então aqui nesse caso ele vai ter uma margem de qualquer forma. Você conseguiria imprimir na folha inteira se você estivesse trabalhando com uma folha A3, por exemplo, porque aí você tem uma margem de impressão maior que te permite colocar tudo dentro dessa margem, ou imprimir numa gráfica, por exemplo, que aí você consegue expandir a sua margem. Tá? Mas nesse caso específico, para minha folha, para minha impressora, eu não conseguiria fazer na folha toda porque não cabe na minha margem de impressão. Eu gosto mais do quadriculado na folha toda, mas eu não consigo fazer do jeito que eu consigo trabalhar aqui agora, tá? Mas só para vocês entenderem aqui a dinâmica, e eu vou fazer o pontilhado. O pontilhado também mesmo princípio do quadriculado. Eu gosto mais de trabalhar também na folha inteira, mas por motivos de impressora eu não consigo. Então, eu vou trabalhar com essas margens aqui de cima. Vou destravar essa layer aqui de novo das guias para elas serem copiadas. Travo de novo. Vou deletar um lado. Na verdade, vou deletar os dois lados, né? Porque a gente vai ter que fazer bolinha agora. E aqui o princípio vai ser o mesmo, só que ele vai ser feito em mais de uma etapa. Você vem aqui na ferramenta de elipse, cria uma bolinha. E aqui eu vou colocar o tamanho da bolinha de 0,5, não, 0,5 não, né? 0,05 no caso. Na verdade, 0,5, eu vou colocar 0,5 pontos para ele ficar do mesmo tamanho da linha, né, da espessura da linha, porque aí ele ajusta aqui automaticamente qual que seria a medida equivalente para o centímetro, tá? Coloco aqui no canto, vou pegar essa bolinha, duplicar para o outro canto aqui, pega as duas e vou fazer de novo aqui, Blend Make, e aí ele vai criar o caminho com 0,6 entre cada uma das bolinhas. Aqui, ó, comparando a bolinha com a linha do lado de cá, eu tô achando que ficou fino, tá? Que ficou pequeno, mesmo tendo colocado 0,5 pontos, que foi a mesma coisa que eu coloquei nesse de cá, eu achei que ele ainda ficou pequenininho. Então eu vou voltar aqui atrás e aumentar o tamanho antes de prosseguir. Eu vou duplicar aqui, acho que eu vou colocar 0,03, acho que vai funcionar melhor, acho que talvez ele fique maiorzinho, vamos ver. Ainda assim não, deixa eu pegar uma bolinha, então vamos fazer diferente, pegar aqui próximo da linha, aqui ele não expandiu, parece, para os dois lados, ele fez simplesmente uma elipse mesmo, então deixa eu ajustar aqui, pode ser por isso que não ficou parecendo que estava do tamanho certo. Aí, aqui ainda fica um pouquinho maior, acho que eu vou deixar assim mesmo, porque acho que não vai ter muito problema não, tá? Então, colocar aqui de novo, ficou com 0,03, a minha bolinha no final das contas. Agora sim, eu seleciono as duas e faço o blend de novo. Feito isso, tem um detalhe que eu preciso fazer antes de poder expandir isso aqui também para o resto da folha. Eu vou selecionar isso aqui, vir em Object, Expand, ou expandir. E você deixa isso aqui selecionado, aperta OK. Feito isso, aí sim, você vai pegar, duplicar até o final e fazer de novo, selecionando os dois, Object, Blend. Aí sim, ele vai criar a sua folha toda pontilhada. E aí você copia para o outro lado. Pode ser que até que dê pra aumentar mais um pouquinho a bolinha, tá? Que eu ainda tô achando que tá muito discretinha, eu acho que na hora que imprimir não vai ficar tão legal. Então acho que dá pra aumentar mais um pouquinho, mas aqui vocês já conseguem ter mais ou menos uma ideia de como fazer o miolo pontilhado, certo? E vocês podem fazer na página inteira, igual a gente fez esse quadriculado de cá, ok? Então essa é a forma que eu tenho de fazer os miolos mais simples no Illustrator com o cálculo de margens e efetivamente fazendo os layouts, né? Passo a passo aí. Espero que tenha ajudado. Para fazer o miolo no Word, a gente vai ter que adaptar um pouquinho as formas, os métodos como a gente fez no Illustrator, porque o Word não tem todas as ferramentas do Illustrator. Mas, primeiro de tudo, a gente abre um documento em tamanho A4, que é o tamanho que a gente precisa. O ideal seria, na verdade, a gente abrir um documento do tamanho final do nosso miolo, exatamente igual a gente fez no Illustrator, né? Já contando com o tamanho refilado, que no meu caso foi 20.4 por 28.4. Mas, quando a gente vem aqui no Word para tentar fazer de outros formatos, a gente não tem como colocar um formato personalizado. Ele só te dá os formatos fechados, então eu vou considerar aqui realmente o formato A4, certo? Que seria a minha folha de impressão. Aí, a gente tem que virar também para ele ficar na horizontal, então aqui em orientação
Então, a gente passa para paisagem e a gente precisa ajustar as margens, né? A gente vai fazer margens externas e coluna no centro, exatamente igual a gente fez no Illustrator, certo? Eu vou voltar aqui no Illustrator só para mostrar uma coisa para vocês, porque a gente vai precisar calcular novamente o tamanho das margens de layout, porque aqui no Illustrator a gente fez o seguinte, a gente considerou. Deixa eu voltar aqui que vai ser mais fácil mesmo, da forma como a gente fez aqui. A gente considerou o nosso tamanho de miolo aberto, certo? 28.4 por 20.4, que é esse tamanho aqui. E a partir disso, a gente fez as medidas do layout interno, certo? Tirando 2 centímetros para cada lado. Então, aqui ficou com 24.4 e aqui 16.4, certo? E a gente ainda dividiu aqui no meio com uma coluna de 4 centímetros, 2 centímetros para cada lado. Mas a gente fez tirando 2 centímetros para cada lado, considerando que a nossa folha final era 28.4 por 20.4, correto? Só que dessa vez, a nossa folha, ela vai ser 29.7 por 21 centímetros, que é o tamanho da folha 4, já que a gente não consegue alterar lá dentro do Word, correto? Então a gente tem que considerar essa diferença do tamanho da folha A4 para o tamanho da nossa folha final e acrescentar isso nas margens. Vou criar outro retângulo aqui, já de tamanho 29.7, para vocês entenderem. 29.7 por 21. Vou mudar a cor aqui também para ficar mais fácil. O que a gente teria é isso aqui. O nosso miolo é o preto aqui do lado de dentro e a folha A4 é esse vermelho. A gente tem que acrescentar essa diferença, né, essa distância aqui entre uma linha e a outra nas nossas margens. Então, as margens da esquerda e da direita, a gente vai ter uma margem um pouquinho maior, tá vendo? A gente vai somar aqui no caso, olha só, vamos fazer a diferença, né, para ficar mais fácil, para vocês entenderem melhor. Na largura eu tenho 29.7, certo? Mas o meu miolo seria 28.4. Então, eu tenho uma diferença de 1.3, certo? Só que eu tenho que tirar um pouquinho de cada lado para poder fazer a margem certinha centralizada. Então, se a gente dividir isso aqui por 2, a gente teria 0,65 para cada lado. Se a gente já tem 2 centímetros aqui da margem, mais esse 0,65, esse que vai ser o tamanho real da nossa margem na horizontal, né? Esquerda e direita. Aqui eu não escrevi, né? 0,65 da distância, 0,65 não, né? 1.3, aliás, da diferença na horizontal, e aqui a diferença na vertical seria 0,6, ok? Essa é a diferença. E aí, quando a gente divide por 2, na horizontal dá 0,65 para cada lado, que vai me dar uma margem aqui final de 2,65 centímetros nas laterais, correto? E na altura eu já tinha uma margem de 2 centímetros, eu vou ter aqui mais 0,3, certo? Se a diferença aqui é 0,6, eu tenho 0,3 de cada lado. Então, aqui, na verdade, em cima e embaixo, eu vou ter uma margem, de 2,3. Então, essas são as margens que eu vou colocar no Word, correto? 2,3 em cima e embaixo, 2,65 nas laterais. Então, voltando aqui, margens personalizadas. Superior, 2,3. Inferior, 2,3. Esquerda e direita, 2,65. Ok? Então, as minhas margens são essas, ele já ajustou aqui nas réguas, tá vendo? Dá pra ver aqui do lado. Então, já tô com as minhas margens certinhas, de acordo com o que a gente já tinha calculado. A última coisa que falta fazer é aquela coluna no centro de 4 centímetros, que é o espaço para dobrar aqui, certo? Igual a gente já fez esse cálculo, já expliquei direitinho. Então, vou vir aqui em colunas, 2 colunas. E aí você volta aqui, na verdade você pode ir direto aqui, tá? Em mais colunas é mais fácil. Aí 2 colunas, certo? E aí você vai alterar aqui o espaçamento. O espaçamento aqui vai ser 4 centímetros, correto? Com uma largura de 10.2, que já era o que a gente tinha calculado também lá no Illustrator, certo? Ok. E aqui você já tem o seu layout das suas margens, certo? E aí você pode fazer o layout efetivamente. Para você fazer o layout de linhas, é simples, você vai simplesmente segurar o Shift com o traço, né, no seu teclado, e aí ele vai fazer a linha e depois você continua duplicando até o final do seu layout. A única coisa que você vai ter que alterar aqui seria o distanciamento entre linhas, né, para você ter uma boa distância aí para não ficar muito grudadinho um no outro. Uma vez que você já fez alguns aqui, você pode simplesmente ir colando, né, as suas linhas você não precisa ir fazendo efetivamente linha por linha, né? Então aqui fiz o layout de linhas, aí você pode alterar a distância selecionando tudo. Você vem aqui na página inicial e altera o espaçamento aqui, ó. E escolhe qual que é o espaçamento que você quer. Ele não te dá tanta opção aqui de selecionar o espaço, pelo menos eu não sei, tá? Se existe alguma forma de fazer isso.
nunca descobri, igual a gente fez no Illustrator de fazer com 0,6. Aqui ele só te dá o espaçamento padrão, você pode testar qual que é o melhor espaçamento que você acha. Eu imagino que seja ou 1,15 ou 1,5, tá? 1,5 eu acho que talvez fique muito grande, tá vendo? Visualmente falando, talvez 1,15 seja o mais ideal, parece mais interessante, mas o ideal é você fazer, imprimir e ver o que você acha desse distanciamento. E se alguém aí souber a melhor forma de fazer isso aqui no Word, né? Se tem alguma forma de você efetivamente selecionar o distanciamento entre as linhas, escrever uma medida, fala pra gente nos comentários que vai ajudar bastante. Mas então o miolo de linha no Word é super simples. Agora, o quadriculado e o pontilhado são mais complicados um pouquinho. O quadriculado provavelmente você vai ter que fazer como tabela. Então você teria que vir aqui, inserir tabela. Vou direto aqui em inserir tabela para ficar mais fácil de configurar. O problema aqui vai ser você saber quantas colunas e quantas linhas você vai ter. Você pode tentar fazer mais ou menos uma média pelo tamanho do seu layout e pela distância que você quer entre linhas, né? Então vamos voltar aqui só pra gente pensar junto aqui. Vou voltar no Illustrator que vai ser mais fácil da gente visualizar. Considerando, olha só, vamos no layout aqui para ficar mais fácil. A gente tem aqui a minha guia, deixa eu destravar para eu conseguir pegar a medida dela aqui. O bloco de texto, né, ele tem 10.2 por 16.4. Vamos considerar a altura primeiro, 16.4. Se eu tenho uma altura de 16.4 e eu quero uma distância entre linha de 0,6 mais ou menos, eu teria em torno de 27 linhas, certo? Para ter essa distância que eu quero. Então a gente pode tentar colocar essa medida no Word e ver se vai dar certo. Então, coluna aqui, inserir tabela, né, aliás, inserir tabela. Número de linhas, a gente fez o cálculo aqui de 27, certo? Vamos voltar lá para ver a quantidade de colunas. Aqui o princípio seria o mesmo, a largura eu tenho 10.2, dividido por 0.6, que é a distância que eu quero entre linhas, eu teria 17 colunas. Então, 17 colunas, ok. Aí, ele não encaixou tão certinho, tá vendo? Ele já puxou um pouquinho para o outro lado aqui, vamos ver se a gente consegue ajustar o tamanho dessa coluna. Vou tentar selecionar tudo aqui, o tamanho da altura aqui, né, ver se a gente consegue alterar direitinho. Você seleciona aqui Layout, tá vendo? E aí você tem aqui a altura e a largura das células, né, dos quadradinhos. Na largura vocês vão ver que tá certinho 0,61, mas na altura ele não deu 0,61 e ele colocou 0,51 e ainda deu aqui um pouquinho, que vocês vão lembrar que a gente fez a divisão, deu 27.3, a gente usou 27, mas mesmo assim não coube certinho. Então eu vou deixar do jeito que tá, eu vou simplesmente tirar essa outra linha aqui, tá? Na verdade, eu nem precisaria tirar, já que eu vou duplicar pro restante aqui, né? Então, considerando que a gente tinha 27, passou uma pro lado de cá, vai ficar 26 em cada lado. Se você já tem uma linha, né, você só precisa do restante, que seria esse aqui, correto? Então, você clica com o botão direito, depois que você selecionou, inserir linhas abaixo. E aí, ele preencheu o restante certinho, tá vendo? Aqui até ele criou outra sem precisar, né, outra folha. Mas aqui a gente conseguiu fazer o layout perfeitamente e você pode também mudar a cor da tabela, certo? Você seleciona tudo, vai aqui em design da tabela, e aí você seleciona a cor aqui nesse cor da caneta, tá vendo? Clica aqui, seleciona o cinza que você quer, vai aqui em bordas, todas as bordas, porque aí ele vai atualizar tudo que tiver selecionado, certo? E aí você escolhe a cor que você quiser, aí você já tem o seu layout já ajustado com as margens próprias para o Word. Agora, para fazer o pontilhado é um pouquinho mais chato. Eu tenho um método aqui que talvez não seja o método ideal, mas é uma dica. Se vocês aí tiverem outra forma de fazer que vocês acham que funcione, também compartilhem com a gente nos comentários. O que eu faço? Eu pego a tabela que eu já fiz, eu primeiro vou tirar todas as margens, tá? Eu não quero margem nenhuma dessa vez, vem aqui em bordas sem borda. Eu vou ter simplesmente a tabela. Na verdade, eu vou deixar por enquanto pra gente visualizar, mas a gente tira depois, tá? E aqui, deixa eu aproximar pra gente conseguir enxergar. A ideia é que você coloque dentro de cada um desses quadradinhos a sua bolinha, porque aí você vai manter uma grade, né? Você consegue manter eles alinhadinhos e bonitinhos. Então você pode fazer uma bolinha ou com um ponto normal, né? O ponto do teclado, ou com Option 8, Alt 8 para você fazer essa bolinha e aí você ajusta o tamanho da bolinha. Seleciono ela aqui, vou na página inicial, vou ajustar o tamanho da fonte aqui, né, para que ele fique menorzinho, só que aqui ele não tá centralizado, tá vendo? Eu vou ter que centralizar na célula para ficar alinhadinho. Vou selecionar tudo, vou vir aqui primeiro no texto, mandar centralizar dessa forma, desse jeito aqui, né, no centralização vertical, centralização horizontal, aliás, e a gente precisa centralizar verticalmente na célula. Aí você vem aqui no layout da tabela, na última tab aqui,
e clica nesse meio aqui, tá vendo? Alinhar centralizado, porque aí ele vai colocar centralizado na tabela. Nem precisava ter centralizado o texto lá, igual eu acabei de fazer, tá? Pode vir aqui direto, que ele já vai centralizar, colocar no meio certinho da sua célula. Aí você muda a cor aqui, vou voltar aqui na página inicial, um cinza claro, e aí você copia pro restante da tabela. Deixa eu ver se eu consigo selecionar e copiar de uma vez, para ficar mais fácil. Aqui, a gente teve um pequeno problema que ele ajustou o tamanho da altura, tá vendo? Eu vou colar tudo primeiro, depois eu volto e ajusto a altura direitinho, até para ficar do tamanho que a gente já tinha colocado antes, tá? Então, coloquei, selecionei tudo. Aqui eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V, tá? No meu caso, Command+C, Command+V, mas só para vocês entenderem o que eu fiz. Selecionei tudo aqui com Command+A, Ctrl+A, se você tiver no Windows, e vou voltar. Aqui, na verdade, não deu porque ele não selecionou a tabela, né? Agora sim ele selecionou a tabela, ele tinha selecionado o documento inteiro. Vou vir aqui em Layout e vou ajustar novamente a altura da tabela aqui que ele mudou, né? Antes estava 0,61, 061, acho que estava 061, né? O correto seria 061, né? Isso, aí, foi direitinho. E aqui ele descentralizou a bolinha que eu tinha colocado. Vamos centralizar de novo. Aí, agora foi. Tá vendo? Agora ficou certinho. E aí eu vou tirar as linhas da tabela. Selecionar tudo de novo. E vir aqui em Design da tabela, sem bordas. E aí você fica só com o seu layout de bolinha também no mesmo espaçamento de 0,6, né? Que a gente fez o quadrado aqui, que a gente fez a nossa tabela. E aí você pode diminuir ainda mais o tamanho das bolinhas, mudar a cor, né? Aqui o princípio é o mesmo, mas é assim que funciona a criação também do miolo pontilhado. Então você também consegue fazer no Word, é um pouquinho mais chato, mas dá pra fazer perfeitamente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais enxuto, que tenha dado pra entender um pouco melhor, que eu acho que o último vídeo ficou um pouco confuso em algumas partes, eu tentei melhorar isso aí um pouco, mas se tiver ficado qualquer tipo de dúvida, podem mandar pra mim nos comentários sem o menor problema. E se vocês tiverem sugestão pra resolver alguns desses problemas que eu fui falando aí pra vocês, de como fazer o layout no Word, por exemplo, já manda aqui embaixo pra gente também. E se vocês têm alguma outra sugestão de programa gratuito que vocês queiram aprender também, às vezes eu posso pensar em bolar algum vídeo para algum programa específico que eu consiga, obviamente, né? Sim, que eu consiga baixar, instalar e etc. e mostrar pra vocês. Talvez no futuro dê pra fazer, se for de interesse de alguém, manda aqui embaixo pra mim nos comentários. Mas por hoje é só, eu espero vocês no próximo vídeo.